Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra, e também a todos que estão conectados através do satélite Amazonas, do satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação pela internet. Nessa ocasião de hoje, sexta-feira, 2 de agosto deste ano 2024, o qual temos como tema a importância do louvor. Vamos buscar em nossas Bíblias, nas Sagradas Escrituras, no Salmo 69, versículo 30, em diante, onde nos diz, este Salmo do Rei Davi: louvarei o nome de Deus com cântico. Do lado ele escreve nome. Lo exaltaré con alabanza. E escreve cânticos. Exaltá-lo-ei com louvores. Ele escreve cânticos. Isso será mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho que tem chifres e unhas. Os pobres verão isso e se agradarão. Vós que buscais a Deus e reviva o vosso coração. E aí desenha uma estrela de Davi à direita, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles há. Porque Deus salvará Sião e reedificará as cidades de Judá. Ali habitarão os seus servos e a possuirão. Os filhos dos seus servos a herdarão. E os que amam o seu nome, nela habitarão. A importância do louvor. Podem sentar, por favor. Essa mensagem foi pregada em domingo 18 de agosto de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico. E ele usou ali a escritura de Colossenses capítulo 3, versículo 16 ao 17. Foi a escritura que o Dr. William Souto Santiago usou nessa mensagem, que estaremos vendo escutando nessa ocasião, para o qual vamos ler aqui uma porção dessa mensagem, o Conselho Divino, que foi pregado em 24 de maio de 1987 aqui em Cayey, Porto Rico, diz: a segunda vinda do Filho do Homem, do Senhor, Emanuel, o Verbo encarnado cavalgando sobre o poder da palavra pura, da palavra sem dogmas, credos e tradições, ou seja que, em sua segunda vinda, onde ele estaria operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, não seria uma denominação, o qual, no livro de citações nos fala, na página 129 do livro de citações, parágrafo 1149, onde nos diz, desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, em Apocalipse 10 foi o sétimo selo. O que é Apocalipse 10? O sétimo selo, a vinda do Senhor. E aí escreve o sétimo selo é igual. É Apocalipse 10. Há 7 trombetas entre essas duas vezes, ó Deus. Como podemos dizer isso para fazer com que as pessoas vejam? É entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas de novo à doutrina original de Pentecoste. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus. Enquanto a igreja está sendo arrebatada, está sendo subida. E aí, uma pedrinha angular à esquerda, quando ele diz arrebatada, subida,
Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E aí, em não será uma denominação, ele escreve Moisés e Elias. E à esquerda, desenha também debaixo da pedra angular, desenha uma estrela de Davi. E para cima, escreve, não será uma denominação. Agora, vamos nos deter um momentinho aí. Vejam, no livro das Eras, na página 300, Eras editado. Vamos ver aqui a página 364. Página 364 dessa versão. Aqui neste outro, vamos ver. Para ter aberto aqui, isto que ele escreveu aqui, muito importante, vejam. 364. Aqui neste outro já seria. No vermelho seria mais adiante, vamos ver aqui. No vermelho seria a 368. Diz, no ministério, onde começa esse parágrafo aí. Porque vejam, o que lemos aqui, essa porção da 1149 do livro de Citações, diz que entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar outra vez, para chamar as pessoas outra vez à doutrina original de Pentecoste. E as duas testemunhas aí aparecem já a vinda do Senhor, mas veja o que diz aqui neste parágrafo dessa página 364. Diz, no ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos. Sabemos isso porque Jesus mesmo disse, mas ele não disse que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda está por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos aos pais do dia de Pentecoste. E ele escreve à esquerda, a fé de rapto. João preparou os pais para que Jesus pudesse dar a boa-vinda aos filhos ao entrar ao aprisco. E à esquerda aí ele escreve os trovões. Agora, este profeta, sobre o qual cairá o espírito de Elias, preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. E à esquerda, neste livro das Eras, desenha uma pedra angular e as eras. E a flecha, onde diz dar as boas-vindas aí para a pedra angular. E preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. Aí em filhos, uma flecha para a pedra angular e outra flecha para essa brecha entre a sétima era e a era da pedra angular. E neste outro azul, que seria o livro 2 que ele tem, diz, agora este profeta sobre o qual cairá o espírito de Elias preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. E depois de Jesus, neste ele escreve, para recebê-lo, sua igreja, na era eterna. E desenha à direita uma pedra angular e as eras, e somente a sétima era a divide. E neste outro, o vermelho, aí ele escreve, darão as boas-vindas a Jesus para cima do lado direito, darão as boas-vindas a Jesus.
E também escreve ao final onde diz preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus, e escreve aí, em Moisés e Elias. Agora vejam que a vinda do Senhor, que é o sétimo selo, que é Apocalipse 10, é Moisés e Elias, com o ministério de Jesus. Vem como tudo, é o mesmo, porque o que é a sétima trombeta para Israel é o sétimo selo para a igreja. E vejam, na citação que estamos lendo, a 1149 da página 129, ele diz aí que depois diz: e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à original doutrina de Pentecoste e a preparar a igreja para receber a Jesus. E ele diz, com Moisés e Elias. Ele diz aqui, e as duas testemunhas, Apocalipse 11, aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. Todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar, não será uma denominação. Aí ele escreve Moisés e Elias. Agora continuando onde aí paramos. O vem? Leiam no seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado isso ali dentro com os judeus sendo chamados fora. Entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Recordam isso? O qual está no entre reticências. Recordam entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, havia uma chamada fora dos 144 mil. Recordam isso? Agora aí é onde essas trombetas entram, aí mesmo. Em cima ele escreve o chamado ao cento, o chamado aos judeus. O chamado aos judeus é igual. É entre o sexto e sétimo selo e entre a sexta e sétima trombeta. Agora vejam vocês aí o que nos mostra que depois do quarto Elias, o qual é o precursor da segunda vinda do Senhor, profeta mensageiro da sétima era, chamado reverendo William Marion Branham, da América do Norte, depois dele preparar com sua mensagem o que havia de vir e o que é que viria depois dele, o cumprimento do que ele precursou. Apocalipse 11, o qual é Jesus, e escreve do lado, com Moisés e Elias. Porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora, continuando aqui na mensagem, o Conselho Divino, onde paramos, diz, cavalgando sobre a mensagem de grande voz de trombeta, a mensagem do tempo final, a mensagem da terceira dispensação. Isso é o cavaleiro do cavalo branco como a neve, com um nome escrito que ninguém entendia a não ser ele mesmo. No livro dos selos, na página 131, nos diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. E então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos, de linho fino, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí escreve Apocalipse 14, do 14 ao 20. E em sua vestimenta, em sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias. Aí é onde está.
Ou seja, viene ¿qué? vem o quê? Viene el Vem o Espírito Santo, el Mesías, el ungido, o Messias ungido, e é onde está o cumprimento da sua vinda, o qual na página 277 do livro dos selos nos diz nessa mensagem, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, ele chame os seus. Agora vejam vocês aqui, esse cavaleiro do cavalo branco vem no poder da palavra pura com um nome novo. Agora, diz o nosso irmão William, não trate de entendê-lo pelo seu próprio raciocínio. Deixe que ele, depois que receba a ordem divina, o dê a entender na forma que deve ser entendido. E como somente ele o entenderá, porque diz que somente ele entendia. Assim que não pode haver conjecturas quanto ao nome do cavaleiro do cavalo branco como a neve. Não pode haver conjecturas sobre o nome do Verbo de Deus. Isso vimos no livro das Eras, na página 356 dessa versão aqui, no vermelho é 360, e escreverei sobre ele meu nome novo, quando tudo se torne novo, então ele também terá um novo nome. Também ele terá um nome novo, e esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito. Agora, como a igreja noiva compreenderá e entenderá a vinda do Senhor com um nome novo, porque terá no meio dela o Espírito Santo. É o que ele aí está nos falando, de que a igreja noiva no fim do tempo teria o Espírito Santo. Ou seja, que neste tempo final o que estamos vendo no meio da igreja é o Espírito Santo trazendo a revelação, a qual está contida nos trovões, dando assim a fé de rapto aos escolhidos de Deus. Ou seja, que agora, quando se fala de todas essas escrituras, onde está mostrando aqui o reverendo William Branham e também nas mensagens do irmão William, o que seria o cumprimento da visão da carpa e cumprimento da terceira etapa, agora, neste tempo final, ao estar vendo o cumprimento do que eles profetizaram, do que nos trouxeram nas mensagens, essa revelação do que seria ele em sua vinda, agora podemos dizer, graças Espírito Santo, ou seja, graças anjo do pacto, que está nos revelando os mistérios, o qual cada um de nós necessitávamos para poder ser transformados e ser raptados. Porque sem a revelação dos trovões, a igreja noiva não podia ser transformada nem raptada, nem os mortos em Cristo podiam ser ressuscitados. Portanto, se requeria a revelação do Espírito Santo no meio da sua igreja, a qual eles, a noiva, estava esperando. E essa revelação, vejam aqui nos diz, teria que ser uma revelação do Espírito. Aí desenha uma flecha para um desenho que ele fez da pedra angular e as eras neste livro azul das eras, e escreve também, há uma flechinha, escreve, por um profeta. Ou seja, o Espírito Santo em um profeta, o qual lemos na página 277, desse Espírito Santo que viria encarnado em um homem. Agora vejam que a igreja noiva é o que estaria recebendo nesse tempo final, o qual é uma realidade.
já no meio da igreja. É o cumprimento do que eles falaram, profetizaram. É o que estamos vendo nesse tempo final, no cumprimento da terceira etapa, nessa manifestação sob carpa, sob esse ministério que Deus está operando. Neste tempo final, os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. E aqui também vamos, antes de continuar, neste outro livro das eras. Aqui também nos fala. Ou seja, escreve nosso irmão William e diz, teria que ser uma revelação do Espírito. Aí, à esquerda também escreve Apocalipse 7, versículo 2, 14, versículo 1 e 22, versículo 4. Continua dizendo, teria que ser uma revelação. Teria que ser uma revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Neste escreve, no vermelho escreve tudo novo para cima no lado esquerdo e embaixo. Aí nesse parágrafo ele escreve o nome novo do Senhor. Agora vejam como ele mostrou o nome em sua primeira vinda, com a aparição do cumprimento do véu de carne, onde se estava cumprindo a primeira vinda do Senhor. Ou seja, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. Pois, quando aparece uma pessoa em um lugar e vai ver quem chegou, em seguida, quando a pessoa chega, vem e diz, é fulano de tal. Ou seja, essa pessoa se chama fulano de tal. Portanto, a presença dessa pessoa, já os demais podem conhecer, que se chama fulano de tal. Vejam, na primeira vinda do Senhor, ele veio como Cordeiro de Deus para realizar sua obra de redenção com o nome Jesus. E o nome Jesus tinha a ver com a obra que ele estaria realizando. E em sua segunda vinda, ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E veio no meio da sua igreja com um nome novo. Agora o irmão William aqui, vejam, continua dizendo, não pode haver conjectura sobre o nome do verbo de Deus, porque toda conjectura tira a pessoa fora do correto. Ou seja, não se pode conjecturar. Porque então, se colocam a questionar e a conjecturar, tira a pessoa. Essas conjecturas o tiram do correto. Tem que ser por revelação divina. Continua dizendo, é necessário que nós sigamos o conselho de Deus. O conselho de Deus é, guarda-te diante dele, ouve sua voz, não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Êxodo 23, 21. Em palavras mais claras, serei inimigo do cavaleiro do cavalo amarelo, que tem por nome morte, e o inferno segue. Juntamente com todos que o seguem, serei inimigo desse cavaleiro e de todos os que o seguem. Os que seguem esse cavaleiro do cavalo amarelo, ou seja, que se ouvires a sua voz, a voz do anjo forte, a voz de Deus neste tempo final, e fizeres tudo o que eu te disser, vejam, serei inimigo dos seus inimigos. Agora vejam vocês a importância neste tempo final de receber, de escutar, de obedecer essa voz de Deus. E assim escapar dos juízos que virão na grande tribulação e estar em pé diante do Filho do Homem.
Agora vejam vocês o que aqui nos diz no livro de Citações, página 77, no parágrafo 666 diz: os santos estão dormindo, esperando. Vê até esta era. Mas em breve o Espírito Santo, sendo derramado de Cristo, virá e selará a igreja. E então a igreja será raptada. Aí vemos novamente o Espírito Santo vindo à sua igreja. Quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, ou seja, veja, se derramando em sua igreja, o qual, de era em era, vinha em uma porção, e já aqui quando chega até essa era, a era da pedra angular, aí então esse Espírito Santo é derramado e com essa manifestação selará a igreja. E os 144 mil, tudo isso antes da grande tribulação. 134 do livro dos selos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que sai em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí ele escreve o Espírito Santo encarnado. Porque vejam vocês, um espírito não pode ser coroado e tem que se encarnar. Da mesma forma que o espírito do anticristo, o espírito do diabo, vejam que mais embaixo diz, foi encarnado, se tornou um homem e depois o coroaram. E ele escreve aí, o anticristo coroado. Vejam, assim como é coroado o Espírito Santo também, o espírito do anticristo é coroado. Agora aqui, neste parágrafo que estamos lendo, virá e selará a igreja, então a igreja será raptada. E à direita desenha uma pedra angular e as eras, e um olho, aí, dentro da pedra angular, e escreve em cima desse parágrafo a vinda do Espírito Santo. E na página 76 do parágrafo 646 diz: E Senhor, não seria isso uma grande coroa para a palavra? De ver a própria coroa vir, ou seja, o Espírito Santo. Eu desejaria estar em pé e dizer, ali está, esse é o Cordeiro. Como João fez, contemplem o Cordeiro em quem esperamos. Este é ele. O Senhor em breve virá ao seu templo, e escreve igreja, e levará seu povo no rapto. À direita escreve para cima a pedra de coroa. E em cima desse parágrafo escreve, o Senhor virá ao seu templo, e é em seu templo, na etapa do lugar santíssimo, na era da pedra angular, onde a igreja está recebendo essa fé de rapto, essa fé de translação, onde o avivamento que estava prometido para a igreja noiva está sendo realizado no meio do povo de Deus, e assim estaria o povo avivado e estaria regozijado e por meio desse avivamento, o qual os trovões estão dando. Página 104 do livro dos selos, em espanhol diz:
E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva, para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar. Porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isso está escrito. E na página 212 nos diz: a noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará, o prometeu. Agora ela estava morta. E se as igrejas se esquecessem dos seus credos e dogmas e unicamente tomassem a Bíblia e pedissem a promessa, então lhe seria efetivo. E aí ele escreve a vinda do Senhor em cima disso. Mas vê você? Jesus lhes disse: vós com vossas tradições invalidaram a palavra de Deus. É o mesmo hoje com a Eva espiritual, a chamada noiva espiritual de hoje, a igreja. Vê a palavra de Deus, mas não a aceita. Antes, em seu lugar, aceita dogmas. E por isso a palavra não lhe é de benefício, porque trata de injetar seus credos com a palavra, e assim não funciona. Agora vejam vocês como a noiva estaria recebendo neste tempo final esse avivamento que os trovões trariam. E assim, a estremeceria, a avivaria para obter essa fé de rapto. E aí podemos ver a importância do louvor, o qual cantamos ao Senhor, louvamos a Deus com salmos e cânticos espirituais e nas atividades damos da nossa parte a Deus nossos louvores e assim Ele depois nos dá da sua palavra. Nossa parte nas atividades é orar a Deus, ter comunhão com Deus, na quietude do Espírito, na oração, depois nos louvores, damos a Ele louvor, louvamos e glorificamos seu nome, e depois recebemos da sua palavra tudo em ordem, porque vejam vocês, na visão da carpa, foi mostrado ao reverendo William Branham que não era na forma que era feito nessa era sétima, aplaudir com as mãos, nem nada disso nos louvores, mas que era feito tudo na quietude. Essa é a grande diferença entre os membros da Igreja do Senhor da etapa da Era da Pedra Angular e dispensação do Reino. Vejam, porque há uma ordem divina para que seja aceito esse louvor, porque se não estão sob essa ordem divina e sob essa manifestação, sob a obediência dessa escritura que falamos ali, que nos leu nosso irmão William, de Êxodo capítulo 23, versículo 21, e não são rebeldes. Vejam, é preciso ser obediente, é preciso escutar a voz, e é preciso fazer tudo o que ele disser, o qual, depois, vejam vocês ali, diz que será inimigo dos inimigos. Porque, vejam vocês, se não diz, porque ele não perdoaria vossa rebelião, vossa rebeldia. E nessa etapa, onde o irmão Branham esteve vendo tudo o que estava o Espírito Santo realizando no meio da sua igreja, vejam vocês ali que houve uma forma da qual não se fazia nas eras. Portanto, já se estava realizando ali uma forma, uma ordem estabelecida já por esse ministério, porque
se estava ali já em uma nova era e uma nova dispensação. E era diferente de como se fazia sob a dispensação da graça. São detalhes onde vão se mostrando e vai se colocando tudo em ordem, como foi visto pelo irmão Branham, essa etapa do cumprimento da visão da carpa. Vamos ler somente essa partezinha aí, onde ele nos mostra que era suavemente e quietamente. Vejam na página 25, parágrafo 211, diz: E me foi dito a mim num tempo atrás, por uma visão que o Senhor me deu no ano passado, suponho, ou seja, um pouco mais, sem escrito num livro em casa, de uma mudança de ministério. Tempo passado estava numa visão e vi uma grande carpa. Era um assunto gigantesco. E havia apenas acabado de falar, e muitas almas estavam no altar e estavam chorando, com suas mãos levantadas, quietamente e suavemente. Vejam, aí ele diz, ele escreve, nosso irmão William, não era o estilo pentecostal denominacional. Por que não era o estilo pentecostal e denominacional? Porque a vinda do Filho do Homem com seus anjos, como lemos ali, no parágrafo 1149, diz que não seria uma denominação. Estaria fora das eras, estaria fora da dispensação da graça, o qual os mensageiros irem se denominaram, mas que era uma etapa mais acima, que é na pedra angular a dispensação do reino. E não seria uma denominação, Moisés e Elias. E como esses ministérios estão no meio da igreja, ele não permitiria que fossem denominacionalizados. Assim que não era o estilo pentecostal denominacional, ele escreve aí. Tudo era quietamente e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Agora vejam, tudo quietamente, tudo quieta e suavemente, com muita reverência, reverentemente. Vejam, isso vai sendo estabelecido pelo povo de Deus até que se chega lá a essa etapa onde já estava tudo estabelecido, tudo em ordem. Em todos os lugares onde estiveram recebendo essa manifestação, seja ela através de áudio, de satélite, da internet, porque, assim como ele disse, tenham tudo preparado para quando chegar essa etapa, todos estejam conectados e recebendo tudo o que estaria sendo pregado nesse lugar. E se tem que esse ministério sair, pois também de outro lugar estaria se transmitindo e todos estariam escutando esse ministério, qual em cada lugar estaria realizando essas pregações. Porque vejam que tudo ia começar de uma forma progressiva, com pregação. E sob essa pregação, sob essas pregações e sob esse ministério, que estaria entrelaçando aí já todas as demais etapas correspondentes ao cumprimento da visão da carpa. Tudo está sendo história, fazendo história no momento. Por quê? Não havia no que se basear, não estava escrito para que o diabo não fizesse imitação. Agora vejam vocês, vimos assim, nessas porções, tudo o que Deus está realizando, ou seja, na realidade do que foi falado pelo reverendo William Branham e pelas mensagens do nosso amado irmão William Souto Santiago. Estivemos vendo o cumprimento do que eles falaram, ou seja, que estamos na realidade do cumprimento das Escrituras, a importância do louvor. Nos colocamos em pé e assim deixamos, neste tema, a importância do louvor. O nosso amado irmão e amigo doutor William Souto Santiago.